Muito bem, finalizando aqui a correção do Enem 2014. Então, vamos aqui para a questão 8, beleza? Fala das grandes navegações, eles vão relatar, tá bom, pessoal? Então, a pontuação aqui ele é complicada. Todo homem de bom juízo, depois que tiver realizado sua viagem, reconhecerá que é um milagre manifesto ter podido escapar de todos os perigos que se apresentam em sua peregrinação, tanto mais que há tantos outros acidentes que diariamente podem ocorrer, que seria coisa pavorosa aqueles que aí navegam. Querer pô-los todos diante dos olhos quando querem empreender suas viagens. Tá certo? Olha só, grandes navegações, tá certo? História, beleza? Texto aí, ó. História do medo no Ocidente, beleza? Esse relato, associado ao imaginário das viagens marítimas da época moderna, expressa um sentimento de, letra A, gosto pela aventura, nada a ver. Fascínio pelo fantástico, poderia ser, mas não é coisa fantasiosa, não. Letra C foi a que eu marquei correta, temor do desconhecido, beleza? Olha o enunciado. Esse relato, associado ao imaginário das viagens marítimas da época moderna, expressa o sentimento de temor pelo desconhecido. Fez a resposta. Letra D, interesse pela natureza, deixa para lá. Letra E, purgação dos pecados, nada a ver, pessoal, nada a ver. Vamos aqui para outra questão. Questão aqui 9. Texto aqui de Tucídides, tá certo? História, deixa eu melhorar aqui a imagem. História da Guerra do Peloponeso, beleza? Vamos lá. Olhamos o homem alheio às atividades públicas não como alguém que cuida apenas dos seus próprios interesses, mas como um inútil. Nós, cidadãos atenienses, decidimos as questões públicas por nós mesmos, na crença de que não é o debate que é o empecilho à ação, e sim o fato de não estar esclarecido pelo debate antes de chegar a hora da ação. Beleza? Tucídides. Texto 2 aqui, ó, de Aristóteles, o livro Política, beleza? Bom, um cidadão pode ser definido por nada mais, nada menos que pelo direito administrativo administrar a justiça e exercer funções públicas. Algumas dessas, todavia, são limitadas quanto ao tempo do exercício, de tal modo que não pode se tornar de forma alguma, ser exercidas por duas vezes pela mesma pessoa, ou somente por selo, podem sê-lo depois de certos intervalos de tempos pré-fixados. Aristóteles, Política. Beleza? Vamos aqui para o enunciado. Comparando os textos 1 e 2, tanto para Tucídides, século V a.C., quanto para Aristóteles, século IV a.C., a cidadania era definida vamos aqui pela era clássica. A cidadania era exercida pela letra A, prestígio social, nada a ver. Acúmulo de riqueza, o texto dos textos não fala sobre isso, não. Letra C, aqui eu marquei correta. Participação política. Pessoal, eis a resposta em participação política. Olha o enunciado. Comparando os textos 1 e 2, tanto para Tucídides quanto para Aristóteles, a cidadania era definida pela participação política. Eis a resposta, letra C. Letra D, local de nascimento? Não. Letra E, grupo de parentesco? Nada a ver também. Então a resposta certa é a letra C, tá bom? Vamos aqui à questão 11. Falar aqui de patrimônio histórico, material, aquelas coisas todas, tá certo? Hum? Beleza. Então, vamos lá para o enunciado. Culturais. Queijo de Minas Gerais vira patrimônio cultural brasileiro. Vamos lá. O modo artesanal de fabricação do queijo em Minas Gerais foi registrado nesta quinta-feira 15 como patrimônio cultural imaterial. Prestou atenção? Patrimônio cultural imaterial brasileiro. Deixa eu ver a imagem. Pelo Conselho Consultivo do Instituto Brasileiro. Minto. Conselho Consultivo do Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM. Beleza? Bom, o veredito foi dado em reunião do Conselho realizada no Museu de Arte e Ofícios em Belo Horizonte. O presidente do IFAM e do Conselho ressaltou que a técnica de fabricação artesanal do queijo está inserida na cultura do que é ser mineiro.
Vamos lá. Entre os bens que compõem o patrimônio nacional, o que pertence à mesma categoria é isso aqui, cultura imaterial. Cultura imaterial. Citado no texto está representado em. Aqui nós temos o Mosteiro de São Bento. Mosteiro de São Bento aqui no Rio de Janeiro. Você pode tocar, você pode encostar, tá certo? Então é bem material. Letra B aqui, o quadro de Pedro Américo, Tiradentes esquartejado. Você pode tocar nessa obra, você pode encostar, né? Está no museu. Aqui a letra C. Letra C é a resposta correta, pessoal. Aqui, ó. Ofício das Paneireiras de Goiabeira no Espírito Santo. Essa aqui é a resposta, letra C, tá bom? Ó, você pode encostar, é uma arte, é a técnica de saber fazer. Então aqui é o enunciado. Entre os itens que compõem o patrimônio nacional, a que pertence à mesma categoria, leia-se cultural e material, citado no texto, representado em letra C, tá bom? Ó. Ofício das Paneireiras de Goiabeiras, Espírito Santo. Você pode encostar, é uma arte, saber fazer. Vamos aqui para a letra D. Conjunto arquitetônico e urbanístico da cidade de Ouro Preto. Aqui você pode chegar lá, encostar, abraçar, sei lá o quê. Então tá certo. Bom, letra E. Sítio arqueológico e paisagístico na ilha da Capixes, Santa Catarina. Isso que você pode ir lá, encostar e tal. Beleza? É bem aqui, material. É um bem material. Assim como a letra D também é um bem material. Agora já aqui não. Aqui é a arte. A arte é uma coisa que você não vai poder encostar nela. É o saber fazer, bem encostar, saber. A arte, enfim. Essa resposta aqui é a letra C, pessoal. Ó. Ofício das Paneireiras de Goiabeira. Eis a resposta aqui na questão 11, letra C. Vamos aqui na questão 39. Beleza? 3 décadas. De 1884 a 1914. Separam o século XIX, que terminou com a corrida dos países europeus para a África e com o surgimento dos movimentos de unificação nacional na Europa do século XX, que começou com a Primeira Guerra Mundial. É o período do imperialismo da quietude estagnante da Europa e dos acontecimentos empolgantes da Ásia e da África. Beleza? O texto aqui de Renault. As origens do totalitarismo. É um texto quase filosófico, quase, não é isso? Muito bem. Vamos aqui. O processo histórico citado contribuiu para a eclosão da Primeira Guerra Mundial na medida em que, letra A, difundiu as teorias socialistas. Isso aqui foi com a Revolução Russa, né? Foi quase no finalzinho da Primeira Guerra. Letra B, acirrou as disputas territoriais. Pessoal, essa é a resposta, tá bom? Acirrou as disputas territoriais, olha enunciado. O processo histórico citado contribuiu para a eclosão da Primeira Guerra Mundial na medida em que acirrou as disputas territoriais. Tá bom? Letra C, superou as crises econômicas? Não, foi por causa das crises econômicas que eclosou a Primeira Guerra Mundial. Disputa por mercados, né? Letra D, multiplicou os conflitos religiosos? Não, não dá essa ideia de conflitos religiosos, não. E letra E, conteve os sentimentos dos xenófobos? Não, isso aqui vai na Segunda Guerra, tá bom? Então, pessoal, por enquanto é só isso aí, tá bom? Beleza? Muito obrigado, tá bom? Valeu. Se puder se inscrever nesse canal, deixe seu like aí. Valeu. Tchau.